Você está cansado já de ser humilhado, de ser desconsiderado pela sociedade, pelas pessoas, inclusive até pessoas próximas. Não adianta, né? Você pede desculpa, você dá presentes, você sorri para as pessoas, você cumprimenta as pessoas, você é cordial com as pessoas, você é legal com as pessoas, você é uma pessoa boa, você divide com as pessoas suas coisas, você não tem má intenção com as pessoas, você fala a verdade com as pessoas. E tudo isso que você faz tá surtindo efeito ao contrário. Então vem comigo no vídeo, vem comigo que eu vou falar pra você como você deve fazer. Você tem que fazer tudo ao contrário. Aí sim as pessoas vão considerar você. Aí elas vão te dar o devido valor. Meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, por favor se inscreva e ative o sino de notificações. Além do like, é claro, principalmente o like, para que o vídeo possa expandir e ir mais longe. Bom, como eu disse no início do vídeo, a respeito da falta de respeito, né? As pessoas buscam respeito, consideração, aprovação das pessoas, não são consideradas, às vezes elas empenham, investem na relação e não tem retorno disso, não é recíproco aquilo que elas estão colocando, né? A energia que elas estão gastando. Então, gente, infelizmente, tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E a maioria das pessoas não prestam atenção nisso. A maioria das pessoas não investem em relação. A maioria das pessoas, elas querem mais tirar proveito das relações com as pessoas. A maioria são assim. E se você já percebeu que não está tendo retorno das relações com as pessoas, tanto na sociedade quanto na família, chegou a hora de você tomar uma atitude, de mudar o seu modo de agir, né? É assim que a Bíblia vem nos ensinar. A Bíblia mostra coisas lá que muita gente ainda não sabe. Porém, eu descobri e entendi o que a Bíblia quer dizer para nós, né? Lá na Bíblia tem muitas coisas. A hora que a Bíblia fala lá que nós somos imagem e semelhança de Deus, isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, quem somos nós então? Pare para raciocinar sobre isso, né? E outros versículos, enfim, tem várias coisas na Bíblia que muitas pessoas não entendem e às vezes elas leem e não conseguem entender. Tem muitas pessoas que não conseguem entender, não conseguem interpretar de fato, né, o que a Bíblia quer dizer. Tem pessoas que vão muito pela conversa de pastor, e o pastor, muitos pastores, eles manipulam as pessoas, né? Eles ensinam, eles criam expectativa e ensinam as pessoas a acreditarem em coisas que não existem, coisas que não é possível. As pessoas ficam a vida inteira naquele sonho mágico, naquele conto de fada, achando que algo vai acontecer por só o fato dela ouvir aquelas frases e ficar ali, né, imaginando, acreditando no mundo cor-de-rosa. E isso não existe, gente. Isso não existe. A gente lendo a Bíblia, a gente percebe, eu entendendo a Bíblia, eu entendi que o negócio é mais embaixo, não é bem assim como as pessoas pensam, e a maioria estão lá fanático, acreditando, né, em coisas que não existem e não vai acontecer. As coisas só acontecem a partir do momento que você toma atitude, quando você age, né? Infelizmente, existem muitas pessoas que vieram de um lar em qual foram maltratadas, né, foram aí aproveitadas e tiveram uma má criação, assim como eu, né, vim aí de uma família onde a mãe tinha problemas psicológicos, o pai tinha problemas também com álcool. Então eu cresci numa família desestruturada mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, e para conviver na sociedade, para ter uma relação saudável, né, com as pessoas, se você não tem aí um controle emocional saudável, fica complicado. Se o seu psicológico desestabiliza, né, se você não tem aí uma compreensão, não consegue entender o que as pessoas estão dizendo para você, o que está escrito, qual o significado disso, qual o significado daquilo, a gente às vezes interpreta coisas ou exagera, às vezes a gente ouve coisas e se precipita no nosso comportamento, e isso prejudica a gente,
né? Prejudica a gente. Às vezes a gente, de tanto ansioso que a gente tá, inseguro com a vida, a gente pega e acaba se envolvendo com pessoas até piores do que a gente numa relação. Então, a gente, como venho, né, pessoas que têm aí, que vêm de uma família desestruturada emocionalmente, disfuncional, né? Então, ela acaba se envolvendo com pessoas quase que iguais a elas, né? Ela acaba arrumando pessoas que têm a mesma energia que elas. E aí, aonde um puder mais, engole o outro. E aqui na sociedade é assim que funciona. Tá? As igrejas estão repletas, as instituições estão repletas de gentes que a maioria são só aparência. São pessoas também disfuncionais, pessoas também que têm problemas emocionais, problemas que toma remédio, que tem problemas com drogas, com bebida. E a maioria ou mesmo que não tenha problemas com droga e nem problemas com bebida. Mas tá cheio de gente aí, instituições, gente de alto escalão, gente que trabalha no fórum, advogado, juiz, policial, enfim, qualquer tipo de pessoa, certo? Mas às vezes aquela pessoa é estruturada, desestruturada emocionalmente, né? Ou tem uma mente diabólica, né? Uma mente psicopata, a gente não sabe o que acontece ali. Por isso que é bom a gente cuidar da gente, a Bíblia vem nos ensinando a cuidar da gente e analisar com quem a gente anda, né? Como você anda, porque estão aí na sociedade espalhados, cheio de gente, né? Esperando alguém fraquejar para dar o bote. Está cheio de gente assim. E a maioria é assim. Às vezes eles armam aquela casinha bonita, né? Arruma aquela coisa linda lá para ganhar você, para depois te manipular. Você entendeu? É assim que eles fazem. É desse jeito o nosso mundo. Então, para você ser respeitado, você precisa mudar o seu comportamento, mudar o seu jeito de ser, né? Ficar implorando, se rastejando, buscando aprovação, insistindo para a atenção das pessoas, isso não vai nos levar a nada. Ficar reclamando de tudo, isso só vai piorar nossa vida. As pessoas vão nos humilhar cada vez mais. Quanto mais a gente implora, mais fica ansioso que as pessoas gostem da gente, mais elas vão aproveitarem, mais vão esnobarem da gente. Né? Tomar cuidado com o que você fala. Se você é uma pessoa ansiosa, cuidar dessa ansiedade, né? Tem dificuldades aí em controlar seu emocional, procurar ler mais, procurar mais a respeito de emocional, mais a respeito de ansiedade. Aliás, eu estou falando isso aqui hoje, gente. Os próximos vídeos agora eu estou estudando aqui, né, a respeito da cura pela consciência, porque a gente deve se curar interiormente. Porque quando a gente se cura o interior da gente, a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas, né? Embora as pessoas não são aquilo que pareçam, né? Mas se você estiver bem com você mesmo, se você estiver bem psicologicamente, bem emocionalmente, fica mais fácil você lidar com o outro. Mesmo que o outro seja uma pessoa disfuncional, uma pessoa dissimulada, mesmo que a pessoa seja bandido, mas se você tem o controle emocional seu, você tem o controle mais ou menos no que tá pro lado de fora. Você entende? E aí, as pessoas têm muita ilusão de buscar segurança nas outras pessoas. As outras pessoas estão aí igual a gente, a maioria estão até pior do que a gente. Então, o melhor caminho é você cuidar do seu comportamento, cuidar da sua mente, cuidar do seu emocional, evitar conversar muito, falar muito da sua vida no seu ambiente de trabalho, na sua família, não confiar em todo mundo, aliás, não confiar em ninguém, né? E procurar, se não tiver ainda essa oportunidade, procura se estabilizar melhor emocionalmente para depois se envolver com outras pessoas. Se você ainda não está bem ainda psicologicamente, emocionalmente, né, é bom que você se contenha, né, se contenha em casa, fique mais tranquilo em casa, começa a ler mais, estudar mais, né, ver mais palestra, mais vídeos no YouTube para se fortalecer, para aos poucos você, né, ir treinando. Aliás, você precisa sempre estar treinando como falar, como ouvir, né? Aliás, ouvir é o melhor. Quanto mais você ouve, né, e prestar atenção naquilo que você está ouvindo, é muito mais melhor do que você está falando, entende?
E também evitar de ficar indo na casa das pessoas, porque às vezes você acha que aquelas pessoas lá, seja ela amigo, família, que elas podem te ajudar, que elas são de confiança, mas você vai lá saber realmente se essas pessoas são de confiança? A Bíblia fala que maldito o homem que confia no outro. Então, você precisa, de uma vez por todas, tomar uma atitude nesse caos que é o nosso mundo. A Bíblia já relata isso, né? E muitas coisas que você ouve de bocas de doutores, pessoas estudadas, pessoas que têm diplomas, muitas delas são dissimuladas e não sabem o que estão falando. Elas simplesmente obedecem um sistema. Elas obedecem um sistema o qual a gente vive aqui, que é o sistema da Terra. Então elas também, às vezes, estão até mal informadas. Muitas delas não sabem realmente o que a Bíblia quer dizer. Porque a Bíblia, a gente, para entender ela profundamente, você precisa estar profundamente conectado na Bíblia, para entender realmente o que ela quer dizer. Existe um meio, sim, de você se fortalecer, de você se dar bem aqui na Terra, de ter uma vida de fartura, prosperar em todas as áreas. Existe. A Bíblia, ela promete isso e eu garanto, e ela garante que é possível isso, tá? Porque eu já tive situações piores, eu já tive piores. Eu fui uma pessoa usuária de crack, fui esquizofrênico e hoje eu estou conseguindo passar. Eu não conseguia nem passar essa mensagem para alguém. Mas hoje eu estou aqui para falar para você que é possível. Mas isso é com cautela. Você precisa tomar muito cuidado com o que está por lá de fora. Não tome cuidado com o homem por lá de fora. Mesmo que seja um homem que tenha diplomas, que seja doutor, cuidado. Agora, você também não pode sair por aí sendo uma pessoa maldosa, prejudicando os outros, com mal intenção, né? Sendo uma pessoa estúpida, né? Sendo arrogante, né? Você precisa aprender a trabalhar. O que eu digo assim, eu acho que eu já disse em outro vídeo, que você deve olhar e entender o mundo, saber no mundo que você está vivendo, né? Por mais que você esteja frustrado, que esteja indignado com tudo isso, mas aprender a amansar o seu coração, amansar a sua mente e viver em harmonia diante dessa mentira toda que está por lado de fora de nós. Entendeu? Ser harmônico, né? Não ser arrogante, não ser irônico, né? Evitar ao máximo ficar por perto dessas pessoas. Aliás, a Bíblia já fala muitos lugares lá, né, que a gente deve evitar, cortar a volta de tal lugar, de tal pessoas, enfim, tá? É o que eu deu para falar hoje para vocês. Os próximos vídeos eu estou estudando aqui, eu quero falar mais sobre a transformação emocional, sobre a gente transformar o estresse, porque se a gente for uma pessoa estressada, se a gente for uma pessoa cheia de ódio, cheio de rancor, cheio de sentimento de vingança, né? Entre outros sentimentos que só nos prejudicam, né? Inveja, esses sentimentos só nos prejudicam. E aí você não consegue conquistar pessoas que podem te ajudar depois. Não porque elas são boas, mas é porque você vai merecer a ajuda, certo? Não é porque as pessoas são boas que você vai ter ajuda, mas você vai ser ajudado a prosperar porque você merece, porque você vai tá fazendo por merecer. Aí vai aparecer pessoas para te ajudarem, certo? Agora, se você não fortalecer emocionalmente, não fortalecer o seu psicológico, né, não se livrar desse sentimento, desse comportamento ingênuo, né, de ir com a Maria, vai com as outras e ficar para lá e para cá e achando que todo mundo bom, que todo mundo é bom e que o vizinho, que os parentes são tudo legal e que as pessoas são de confiança. Aí se você ficar nessa, aí a tendência sua é só te prejudicar. Se você quer crescer na vida, ouça o que eu estou falando. Tá? Então, nos próximos vídeos eu quero vir aqui para estar falando a respeito da cura pela consciência. E a gente só se cura mesmo, a gente só pode fortalecer, a gente pode só prosperar em todas as áreas da nossa vida depois que a gente se curar emocionalmente e psicologicamente. Aí sim, você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Beleza? Muito obrigado. Se foi bom para você, se foi produtivo esse vídeo, por favor, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Valeu, muito obrigado, tchau.